Olá, tudo bem? Espero que sim. Me convidaram para falar um pouco sobre o Domingo de Ramos. Esse Domingo de Ramos que vamos ter agora nesse ano vai ser um pouquinho diferente dos anteriores, que não vai ser celebrado com multidão. Então, muito do que eu vou explicar aqui, vocês infelizmente não vão ver neste ano devido à pandemia do coronavírus. E o que é o Domingo de Ramos? O Domingo de Ramos também conhecido como Domingo da Paixão, ele é uma celebração que ele é dividida em duas partes. Se você for ver, é uma missa especial, né? É uma missa especial que começa com uma procissão. E essa procissão, bem como o começo dessa missa, relembra quando Jesus foi recebido em Jerusalém, quando ele é recepcionado pela população de Jerusalém com uma festa. E eles tinham ramos que eles abanavam. É dito nas passagens do Evangelho que eles pegavam as túnicas, jogavam no chão para Jesus passar e o saudavam balançando ramos, né? E nós repetimos na nossa época agora exatamente isso, pelo menos no começo dessa missa do Domingo de Ramos. Nós temos, geralmente os fiéis levam ramos para essa missa, ramos de qualquer tipo de planta, geralmente o pessoal gosta de levar folha de coqueiro, mas pode ser qualquer tipo de planta, na verdade. Alguns fazem um desenho de uma cruz, né? O desenho não, fazem uma montagem assim no formato de cruz, você pode levar no galho que ela veio mesmo, não tem problema. E na procissão, enquanto cantam alguns cânticos, né? Famoso Osana Rei, Osana Ra, né? E Osana significa, por exemplo, salve, né? Salve no sentido do cumprimento, né? Também pode ser interpretado como um pedido de ajuda, Osana, né? É um nome que é tanto hebreu quanto aramaico, então tem múltiplos significados. E essa procissão acontece quando se canta vários cantos católicos, mas principalmente esse, Osana Rei e Osana Ra, balançando os ramos, relembrando a entrada de Jesus em Jerusalém. A entrada de Jesus em Jerusalém está em todos os evangelhos, tanto que é uma das poucos, digamos, acontecimentos que está nos 4 evangelhos. Posso dizer que a paixão de Cristo como um todo, da qual faz parte o Domingo de Ramos, a entrada de Jesus, é uma das poucas partes que está em todos os 4 evangelhos. Então, dá-se a entender que essa parte, de fato, foi assim mesmo. Não foi uma interpretação, não é um ato simbólico. Embora dentro dela existam atos simbólicos, né? Por exemplo, Jesus entra em Jerusalém montado num burro. Isso é um ato simbólico. No simbolismo da época, um rei montado num cavalo significava uma declaração de guerra, enquanto um rei montado num burrinho significava uma declaração de paz. Então Jesus já estava querendo dizer a que veio. Jesus não estava vindo trazer a guerra. Jesus estava vindo trazer a paz. E muitos daqueles que saudavam Jesus, um pouco depois, foram decepcionados por isso. Vamos tratar disso no finalzinho desse vídeo, né? Que muitos daqueles que saudavam Jesus como rei foram decepcionados, porque eles esperavam um outro tipo de Messias. Eles sabiam que o Messias estava chegando, que estava chegando um rei, por assim dizer, mas eles imaginavam que era um rei da terra, era um rei do mundo material, do mundo físico, do mundo normal. E daí, como a gente vai ver no final desse vídeo, não foi bem assim. Não é bem assim. Falando do Domingo de Ramos, a comemoração do Domingo de Ramos é do século IV depois de Cristo. Então, uma das primeiras comemorações a existirem na igreja. Logo depois que o cristianismo foi legalizado, já começou a se comemorar o Domingo de Ramos, né? Dessa mesma forma que é feito hoje em dia, né? Com a procissão, que dá início à primeira parte da missa,
a bênção dos ramos, né, esses ramos são abençoados, e logo depois a segunda parte da missa, que é a narração da paixão de Jesus Cristo. Nossa, mas a paixão é narrada justamente no domingo de Ramos? Não deveria ser na Sexta-feira Santa? Não, porque na Sexta-feira Santa não se tem missa. Na Sexta-feira Santa, a gente vai tratar disso possivelmente em outras partes aqui desse nosso curso, né? Na Sexta-feira Santa tem-se breves celebrações, como Via Sacra, como Procissão do Senhor Morto e outras celebrações afins, e temos uma celebração especial que não é missa, que seria que a pessoa costuma chamar da celebração da cruz, na qual se rememoriza o sacrifício de Jesus Cristo por nós na cruz. Né? Então não tem missa na Sexta-feira Santa. Então a paixão de Cristo, ela é narrada, né? O evangelho dela é narrado no Domingo de Ramos. Porque no Domingo de Ramos se faz essa comparação. Aquele rei que estava sendo recebido com vivas, né? O Hosana rei também é um viva, se por assim dizer, né? Viva, o rei está chegando, por exemplo. Aquele mesmo rei que estava sendo recebido com alegria, com festa, com braços abertos, aquele mesmo rei seria deixado sozinho, poucos dias depois, pelo mesmo povo, incluindo aí os seus discípulos, né? Incluindo aí os apóstolos. Por quê? Porque aquele rei que estava sendo recebido com festa ficaria sozinho. Ora, o principal motivo, né, seria que o povo tinha a ideia do Messias como uma pessoa de poder, né, um poder mágico, inclusive, poder mesmo, né, não um poder político nem nada do tipo, mas uma pessoa de poder que iria livrar eles da opressão, né, livrar eles, no caso a opressão na época era o Império Romano, livraria eles do Império Romano e governaria Israel para rumo à prosperidade, rumo à felicidade. Né? Então era esse tipo de Messias que eles esperavam na época. E Jesus não era bem esse Messias. Jesus era o Messias, mas não era o Messias que eles esperavam. Por quê? Porque Jesus trazia paz. Jesus, ele mesmo disse que ele era rei, mas não era rei desse mundo. Era rei do mundo espiritual. Então o povo esperava um rei que na verdade fizesse tudo por eles, principalmente a parte difícil. A exemplo de Moisés, né, que enfrentou o faraó, a exemplo de outros profetas como Elias, por exemplo, né, como o próprio rei Davi, né, e não era à toa que o Messias tinha que ser descendente de Davi, como Jesus o era, né? Então Jesus era um Messias diferente. Jesus não queria confronto físico, Jesus não queria guerra de pessoas se matando, Jesus queria a paz. E ele deixou isso bem claro de diferentes maneiras em diferentes ocasiões. Jesus também não queria poder político, poder no mundo físico. Jesus queria justamente que as pessoas se convertessem. Então era bem o contrário. As pessoas queriam um rei que resolvesse todo o problema, e Jesus era bem o contrário. Jesus queria que cada um pegasse a sua parte do problema, desse uma solução, e uma solução que não somente fosse boa para todos, mas que o mudasse de dentro para fora. Então Jesus queria que as pessoas mudassem de vida, não no panorama econômico, no panorama político, no panorama do mundo físico, mas no panorama espiritual de fato. Queria uma conversão de fato na vida das pessoas. E quando Jesus, alguns dias depois, foi preso, né, foi açoitado, as pessoas que tinham recepcionado ele
viram que ele não era o Messias que eles queriam. Ele era, sem dúvida, o Messias que eles precisavam, mas não se deram conta disso. E deixaram Jesus sozinho, com exceção da mãe de Jesus, Maria Santíssima, com exceção de Maria Madalena, com exceção de um dos discípulos de Jesus, João. Então, essas pessoas que recepcionaram Jesus, alguns simplesmente se afastaram, ignoraram, passaram a ignorar Jesus. Outros começaram a caçoar de Jesus conforme ele ia carregando a cruz até seu local de morte. Trazendo para o nosso dia a dia, quantas pessoas têm uma visão errada de Jesus Cristo, né? E Jesus Cristo todo ano nos relembra da visão correta. A gente quer um Messias até hoje a gente quer um Jesus que seja mágico, que resolva nossos problemas, um Jesus que seja banqueiro, que nos dê prosperidade, nos dê um ótimo emprego, nos dê uma ótima vida, né? Um Jesus mágico que faça desaparecer da nossa vida as pessoas desagradáveis e nos traga só pessoas agradáveis, né? E no final das contas, o que a gente quer muitas vezes é tirar a nossa parte do trabalho, a nossa culpa da nossa vida não ser tão legal assim e jogar nas mãos de Cristo. E esse Cristo, desde aquele primeiro domingo de Ramos, né, desde quando ele entra em Jerusalém, ele fala: o trabalho é de todos, o trabalho é seu. Converta-se, faça por onde, e aí estará perto do Cristo. E aí Cristo será o rei da sua vida. E é bem isso a mensagem do Domingo de Ramos, né? Qual o Cristo que você procura? Você procura o Cristo do poder, né? O Cristo que vai fazer milagres, né? E esse Cristo existe de fato, mas será que é o Cristo que você precisa? Ou é o Cristo que você precisa, é aquele que aponta você para o seu interior, aponta para uma verdadeira conversão, aponta para você assumir a sua parte da responsabilidade sobre a felicidade da sua vida, sobre a sua salvação principalmente. A sua salvação depende apenas da igreja que você frequenta ou depende também de você? Do quanto você deixa Cristo ser o seu rei de verdade? Deixa Cristo ser o seu rei verdadeiro? É a reflexão do Domingo de Ramos, né? Essa reflexão verdadeira. Tudo mais é passageiro, né? Os próprios ramos do Domingo de Ramos são passageiros. Eu costumo dizer assim que o brasileiro tem muita superstição, então ele leva o ramo do Domingo de Ramos para sua casa, para abençoar a casa, ou para queimar ele quando tem uma tempestade muito forte, né? Beleza, a intenção até que é boa, mas o verdadeiro uso que a igreja dá para os ramos do Domingo de Ramos, se vocês não sabem, vão ficar sabendo agora. Geralmente eles são secos e queimados. E a cinza desses ramos do Domingo de Ramos do ano anterior vira a cinza que é distribuída na quarta-feira de cinzas do ano atual. Então quem conseguiu ir na missa de quarta-feira de cinzas esse ano, recebeu as cinzas na testa ou em cima da cabeça, né? Foram criadas com os ramos do Domingo de Ramos do ano passado. Ou seja, o ramo é passageiro. Entendeu? O ramo usado para receber Jesus vira cinza do seu arrependimento. Um belo uso. Então, para você receber Jesus de fato, a igreja ensina através desse simbolismo bonito que você tem que se converter, tem que buscar a conversão. Quando a pessoa coloca, o ministro ou o padre coloca a cinza na sua testa, ele fala: converteis-vos e crede no Evangelho. Então a cinza feita dos ramos do Domingo de Ramos traz essa mensagem. Quer receber Jesus como rei?
convertei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho da verdade, né? Não o Evangelho do Jesus que resolve todos esses seus problemas, porque Jesus, se for receber essa incumbência, você pode ter certeza que ele vai te ensinar a cada dia como resolver seus problemas. Mas talvez você não enxergue, porque você está esperando uma solução mágica, né? Está esperando cair do céu a solução, né? Tem muitos cristãos acreditam em soluções mágicas. Talvez seja, mesmo se elas acontecerem, talvez aconteça, né? Talvez seja até não tão bom assim. Porque a gente costuma não dar tanto valor, porque a gente recebe assim muito fácil, né? E o caminho de Cristo não é fácil. O caminho de Cristo é: queres me seguir? Carregue sua cruz e me siga. Esse é o caminho de Cristo. Eu recomendo para vocês, nesse período de quarentena, possivelmente vocês estão vendo esse vídeo no Domingo de Ramos, né? No ano de 2020, sem missa de Domingo de Ramos, eu recomendo para vocês o seguinte: vivam o Domingo de Ramos em sua plenitude. Recebam Jesus sim como Rei, né? Mas escutem Jesus. Escutem bem Jesus, né? Não somente no Evangelho de hoje, que é o Evangelho da Paixão, e que é muito importante você, somente nesse período de quarentena, ler esse Evangelho. É muito importante você ler esse Evangelho. Mas no Evangelho como um todo, os 4 Evangelhos como um todo, escutem de verdade, não somente os milagres, não somente o Jesus poderoso, o Jesus homem de poder, filho de Deus, mas o Jesus misericordioso, aquele que perdoa os pecadores, aquele que chama a conversão, aquele que se aproxima do pobre e do excluído, aquele que vai junto daqueles que estão precisando e não daqueles que querem só Jesus ao seu lado, né? Mas sim daqueles que precisam de fato. Tenha a humildade de dizer: eu preciso, Senhor, e eu quero fazer a mudança necessária na minha vida. E tenha a humildade de fazer de fato. Assim você não vai ser mais um hipócrita, né? Que balança ramos para Jesus entrar na sua vida, né? Louva Jesus com cânticos, com louvores, com etc e tal, que não tem nada errado fazer isso, mas que muitos fazem isso, louvam Jesus com cantos e tudo mais, e são surdos ao que Jesus fala. Somente quando o que ele fala é algo difícil, como perdoa teu inimigo, seja pacífico, né? Seja amigo do pobre e do excluído, seja solidário, né? Seja tolerante com aqueles que pensam diferente, com aqueles que são num modo de vida diferente, né? Principalmente com aqueles que não vão na igreja, né? Seja mais tolerante e mais solidário ainda com esses, né? Perdoa aqueles que te fazem mal. Então esse Jesus geralmente é o Jesus que você tem que conhecer. Jesus viveu o primeiro domingo de Ramos no final de sua vida. Ele deixou por último ir para Jerusalém. Quer dizer que ele nunca tinha ido para Jerusalém antes? Não, mas ele ficou um bom tempo sem ir, né? Na narração dos evangelhos, é claro que ele fica um bom tempo assim, sem aparecer em Jerusalém, alguns anos. Por quê? Justamente porque quando ele fosse lá, já no seu período público assim de vida, né, ele tivesse um impacto, tivesse uma mensagem que ficasse gravada na vida das pessoas. E é bem isso mesmo, tá?
Você tem que deixar Jesus gravar a mensagem dele na sua vida. Não seja o cristão que agora adora Jesus e depois esquece que é cristão em todo momento da sua vida. Viva, carregue sua cruz, né? Viva isso. O Papa Bento XVI diz a seguinte frase, eu vou finalizar o vídeo com ela, né? É uma mensagem do Papa Bento XVI, foi o Papa antes do Papa Francisco. Todos os 3 evangelhos sinóticos, bem como o Evangelho de São João, deixam claro que essa cena do Domingo de Ramos era algo já previsto no Antigo Testamento. Isso era profetizado. E essa mesma turma, essa mesma multidão, essa mesma população, que não era a população da cidade inteira, estava presente na sua crucificação. Então, faça isso. Assim como a missa do Domingo de Ramos está começando com uma procissão de louvor e finalizando com o Evangelho da Paixão, viva o Cristo completamente, na sua alegria e na sua dor. Uma santa Semana Santa para todos. Vivam com quarentena ou não essa Semana Santa como se fosse a sua primeira Semana Santa. Vivam com fé mesmo. Um abraço a todos da nossa Paróquia Mãe Rainha, todos da catequese, todos do Crisma. Fiquem com Deus. Até mais.